Hoje é segunda-feira, 10 de agosto de 2020, e no nosso devocional de hoje nós estaremos tratando do tema Conhecendo os Seus Sentimentos. Nós estamos dando ênfase à importância de nós priorizarmos pessoas e temos trabalhado temas que vão nos ajudar a lidar com os conflitos que nós enfrentamos tanto com o nosso próprio coração, como também, e é lógico que é reflexo disso nos nossos relacionamentos com outras pessoas. Eu gostaria de iniciar com a leitura do texto que está em Mateus capítulo 18. Nós vamos ler os versículos 1 a 6, que diz assim: Naquela mesma hora chegaram os discípulos a Jesus, dizendo: Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Eu tenho uma expressão que eu uso com frequência nas minhas conversas com as pessoas, que é a seguinte: nós somos aquilo que pensamos. Eu tenho me observado muito e observado as pessoas e tenho chegado a esta conclusão. Aquilo que eu coloco na minha mente, as palavras são como sementes caindo na nossa mente, os pensamentos, e sendo alimentados, cultivados, com o tempo eles vão eu vou usar aqui a expressão entre aspas, se materializando. Nós somos aquilo que pensamos. E ouvindo, vendo, lendo acerca dos ensinos de Jesus, nós observamos Jesus falando sobre o novo nascimento, sobre viver com fé e ter um coração de criança. Jesus queria que fôssemos como crianças, porque estas são inocentes, são crédulas e abertas às suas emoções. É o que nós podemos destacar no perfil das crianças. As pessoas profundamente espirituais têm consciência de suas emoções. Jesus gostava de desafiar a maneira como as pessoas pensam. Para sermos grandes, ele disse aqui, nós precisamos ser como crianças, precisamos ser pequenos. Para sermos líderes, segundo os ensinos de Jesus, nós precisamos servir aos outros. Para sermos profundos pensadores, nós temos que ser capazes de sentir. E Jesus ensinou que a identidade do ser humano é uma questão do coração. Portanto, se não vos transformardes, ele disse, e não vos tornardes como crianças. E aqui eu quero fazer uma observação. Nós devemos ser como crianças, mas não ser infantis. Seja como as crianças, não seja infantil. Há pessoas que relutam em agir de forma emocional porque consideram isso uma atitude infantil. No entanto, existe uma diferença entre ser infantil e ser como as crianças. Ser infantil é ser imaturo e se recusar a assumir a responsabilidade e, ao mesmo tempo, ser capaz de se entregar às emoções. Principalmente os homens, nós temos muito mais dificuldade com isso. Ser infantil exige pouco esforço, mas é preciso força para
nos abrirmos às emoções como fazem as crianças. Jesus atribuía uma grande importância ao fato de sermos como crianças, como lemos aqui neste texto de Mateus 18. Jesus sempre teve uma noção muito clara dos limites e permaneceu consciente das consequências de suas ações, mas tinha coragem de se entregar às suas emoções. Isso fazia com que as pessoas se aproximassem dele, enquanto que o seu senso de responsabilidade confiável as fazia sentir-se seguras na sua presença. Mas o que as crianças têm de tão especial para que sejamos como elas? Sem dúvida alguma, Jesus estava falando do amor abnegado, da confiança plena, da pureza, da capacidade de se entregar, da capacidade de descansar sob os cuidados dos pais ou responsáveis, etc. Características estas imprescindíveis àqueles que são filhos de Deus, àqueles que são eleitos de Deus. Apesar de termos a obrigação de sermos como crianças, não podemos ser crianças. O apóstolo Paulo equilibra bem essa questão quando ele diz que não devemos, e aqui eu vou citar 1 Coríntios 14, 20, aspas, meninos no juízo, na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, ele diz, sede homens amadurecidos. O cristão precisa ser como uma criança, mas precisa crescer mantendo apenas aquelas boas características que nós podemos ver nas crianças. O apóstolo Paulo enfrentou graves problemas na igreja de Corinto justamente pelo fato dos crentes serem crianças e não como crianças. Ele diz, eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças. Eu estou citando aqui 1 Coríntios 3, versículo 1. E agora, para a gente ter um entendimento mais claro sobre este raciocínio, eu gostaria de citar um caso aqui, fazer um estudo de um caso com vocês. Helena se envolvera repetidas vezes em relacionamentos intensos e problemáticos que nunca davam certo. Sempre que alguém a desapontava, ela tinha explosões de raiva, embora já tivesse passado por inúmeras sessões de aconselhamento, tentando entender os seus problemas que ela tinha com relação à sensação de abandono. Durante a conversa com o conselheiro, ela tinha dificuldade em admitir sua parte de responsabilidade em seus problemas de relacionamento, mas acusava outras pessoas culpando-as por esses problemas. As explosões infantis não beneficiavam os relacionamentos de Helena, nem a ajudavam a lidar com os seus sentimentos. Ela estava convencida de que as outras pessoas não gostariam dela caso falasse a respeito do que sentia. Então ela não falava, mas explodia. Para prevenir a rejeição que ela imaginava ter, Helena tinha um comportamento agressivo, um comportamento hostil. Ela se sentia melhor quando a rejeição vinha da parte dela para com as outras pessoas. Aos poucos, ela foi percebendo que a sua expectativa de rejeição a impedia de receber o que precisava das outras pessoas e começou a mudar a maneira como expressava os seus sentimentos. Em vez de violentas explosões que criavam o distanciamento,
dela com outras pessoas, ela começou a externar sentimentos de dor e vulnerabilidade, a falar sobre o que ela estava sentindo e a pedir ajuda, tal como faz uma criança confiante. Surpreendeu-se ao ser ouvida e acolhida pelas pessoas que procurou. Ela descobriu pela primeira vez na vida que quando revelava as suas emoções com a criança sincera, como a criança expressa os seus sentimentos, ela se tornava mais atraente aos outros. Suas tentativas corajosas de manifestar a sua vulnerabilidade faziam as pessoas gostarem mais dela, em vez de rejeitá-la como ela imaginava, como ela sempre temia. O maior benefício dessa mudança na vida de Helena foi a transformação no modo como ela se sentia a respeito de si mesma. Helena parou de recear ser rejeitada pelos outros e começou a se considerar uma pessoa melhor. Esse era o tipo de atitude própria das crianças a que Jesus estava se referindo. Ele recomendou que as pessoas se tornassem como crianças, para serem mais abertas e confiantes. Por incrível que pareça, não ter medo de manifestar a própria vulnerabilidade é a forma mais poderosa de viver. E eu quero encorajar vocês nos seus relacionamentos conjugais, nos seus relacionamentos com seus filhos, no relacionamento com seus irmãos de ministério, equipe de ministério. Não tenhamos receio de expressar o que pensamos, o que sentimos. Precisamos entender que através da comunhão bíblica, aplicando os princípios da palavra de Deus, nós estaremos nos edificando mutuamente. Os atos infantis afastam, enquanto as ações próprias de crianças nos fazem pessoas agradáveis e nos permitem cumprir a lei de Cristo, a lei do amor. Eu desejo a todos vocês um excelente dia na presença do Senhor.